da manhã começando. Falaremos hoje sobre a 50ª frequência de Único Deus, Sr. Daniel. Faremos nossas conexões com paz e alegria no coração, começando mais uma semana. Que bom estar aqui. Espero que vocês tenham feito ou tenham tido um final de semana incrível. Vocês me escutam bem? Aí. Deixa eu compartilhar aqui. O pessoal vai chegando. Só ok. Muito bom. Ok, amados? Vamos fechar os nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha os olhos fechados, sentindo o ar entrando e o ar saindo. O ar entra e o ar sai. Um pequeno momento observando esse movimento tranquilo e singelo. Tomar consciência de si mesmo. Observando esse fluxo acontecendo. O ar entra e sai. Observar as 4 dimensões, os 4 corpos que nós operamos aqui no plano da Terra. Observar o corpo físico, levar a consciência ao corpo sensorial, observar o tato,
na extensão de toda a pele. Paladar, o olfato. Direcionar a consciência aos ouvidos e observar os sons que chegam até você. Elevar a consciência ao campo emocional. Observar as emoções que aí habitam. Acolher as emoções, todas elas. Elevar a consciência ao campo mental. Observar os pensamentos que aí passam. E passam vários. Deixar que eles passem. Observar o ar entrando e saindo. Ser um observador de si mesmo, observar essa dimensão do plano da Terra. 4 corpos, que nós operamos com ele como um computador, que tem a sua parte física, tem a parte do sensorial, há uma troca de som, de imagem, há a memória. Observar esses 4 corpos. O ar entra e sai. Alinhar os 4 corpos. Tomar as rédeas na mão, trazer a consciência de quem está no comando. Elevar essa consciência ao topo da cabeça. Observar a coroa de luz que aí se apresenta. Ser coroado. Tomar posse do seu reinado. Observar a coroa que aí se assenta. Do rei e da rainha que tu és. Levar a consciência
a 1 metro mais ou menos da cabeça física, e contemplar a primeira de 3 esferas que aí se encontra. Uma segunda esfera um pouco atrás e acima, e uma terceira acima dessa. Observar a trindade das trindades, que te ilumina, te protege, te fortalece. Observar a cascata de luz que desce, a qualidade da cor amarela, dourada. Deixar que o amarelo de Buda te doure. Sentir e pegar a frequência da iluminação. Deixar que a luz penetre e inunde os 4 corpos. Tudo se torna um amarelo dourado. Levar sua consciência ao mundo do alto. Começar a visualizar a sagrada lua, entrar em contato com aquela que mexe com as nossas águas. Entrar em contato com o sol. Observar a lua e o sol. Tomar consciência dessa energia masculina e feminina que aquece e que acolhe. Tomar consciência das polaridades e do inteiro, da inteireza do ser. Observar o primeiro de 4 sóis. Aquele que é o princípio da vida, que sustenta a vida. Levar sua consciência em direção à constelação de Órion. Penetrar a poeira de Órion, no berço de alma. Observar a sua frequência. Se banhar da luz astral,
se conectar com o turbilhão astral. Observando os Sirius A e Sirius B, o rosa e o azul, que tudo permeia a Órion. Levar a consciência em direção à estrela polar. Observando o terceiro sol. E se aproximando do brilho da estrela. Penetrando o brilho da estrela. Deixar que esse brilho penetre na mente, que tudo clareia, tudo clarifica. Sentir a paz. Direcionar a consciência em direção ao centro da galáxia. Penetrar o centro da galáxia. Tomar consciência do todo. Tomar consciência da força que tudo mexe, que tudo move. Penetrar no centro da galáxia é penetrar no Deus vivo. Que tudo permeia, que tudo é, que tudo está. Sentir a presença dele. Ó Senhor, nos apresentamos diante de Ti, apesar dos obstáculos e dificuldades, da falta de ritmo, dos bloqueios, das distrações e confusões. Plena e pura consciência, nós nos apresentamos diante de Ti, para revelar a nossa identidade, para nos aproximarmos daquilo que nós somos. Tu és a força, a glória, o poder, o amor,
força motriz de tudo. Sobretudo, nós nos colocamos como um servidor de tua grande obra. Firmamos nossa conexão contigo. Cada pensamento, cada sentimento, cada ação que esteja conectado contigo, em ti e por ti. E aqui, como eterno aprendiz, conscientes daquilo que somos, pedimos o teu perdão e a tua piedade, tua misericórdia, a tua compaixão, das inadequações que possamos ter cometido. Derrama a tua taça agora sobre nós, Senhor. Que a tua luz possa penetrar cada átomo dos nossos corpos. Lava a nossa alma e mata a nossa sede. Lava nós mesmos. Que tua luz líquida penetre sobre nós, sobre cada átomo de nossos corpos. Que a tua divina presença, uma faísca, penetre como um raio. Desça a tua honra e tua glória agora sobre nós, Senhor. Afaste todo mau pensamento, todo pensamento duvidoso. Afaste todas as energias que possam estar nos prendendo. Que coisas, pessoas, não importa o que, se afaste agora, em nome de ti. Que em contrapartida chegue todos que precisam chegar à nossa volta. Todos que precisam de nós, todos que nós precisamos ter à nossa volta. Formando o teu exército. Combatendo a sombra com a luz, com a harmonia, com a paz, com a felicidade, com a gratidão, com a gratitude. Possamos ser orientados pelo Espírito Santo, comungando a energia crística dentro de nós, em paz e em luz. E agora pedimos que esparja a luz ao nosso futuro por meio da Santa Realeza, que abra os nossos caminhos, que possamos enxergar o nosso futuro co-criando contigo. Vá trazendo a sua forma pensamento e vá se enxergando na sua melhor versão. Aquela que você dá conta de enxergar. Enxergue seu corpo físico transformado, transmutado, transfigurado. É outro corpo que você olha e você se assusta, você olha e fala, uau,
Quem é esse? Lembre que esse corpo precisa habitar o Deus vivo. Você vem transformando ele em um templo sagrado. Um tabernáculo itinerante. A casa de Deus, a pequena casa de Deus. Vai enxergando o seu lar, seu novo lar. E lembre que para você ter esse lar, você tem que largar o outro. Para você chegar aí aonde você está se vendo, você tem que abandonar o velho. Você tem que queimar as pontes. Romper os laços. Tudo acontecendo diante de ti, diante dos teus olhos. Veja você produzindo muito. Essa é uma situação que precisa acontecer. Você ser um ser produtivo, ativo, livre. Está tudo solucionado na sua vida. Se veja empoderado, se veja empoderada, livre, consciente, responsável. Como ar que não é um problema, porque há livre em abundância. Todas as outras áreas da sua vida seguem o mesmo padrão. Tudo acontecendo. Firme essas imagens. Sinta a presença do Deus vivo. E vá retornando com essa energia acolhida pela estrela polar, Órion, vem do Sol e a Lua, vem nesse planeta lindo, em paz. Vá descendo, vá vendo o seu corpo. Lembre que você é aquele que une o futuro e o presente. O mundo do alto e o mundo de baixo. Vá voltando a esse corpo. Respira fundo.
Vá fechando as mãos em punho. Isso. E firme, confirme todas essas imagens e o alinhamento que você fez dos 4 corpos, do Sol, da Lua, de Órion, da estrela polar, do centro do universo, do Deus vivo, do Espírito Santo, e todas as imagens do futuro que você está caminhando, que você está direcionando o seu barco. E faça cada átomo do seu corpo, dos seus corpos sentir isso. E repita comigo: sou eu no comando. Eu no comando de mim mesmo. A abundância flui em todas as áreas da minha vida. Porque eu sou líder de mim mesmo. E eu libero toda a escassez que possa existir na minha existência. Faço bom uso de todas as provisões que tenho, da inteligência me dada, de toda a matéria provida. Eu crio todas as relações harmônicas na minha vida. Eu sou luz, eu vivo na luz e pela luz. E mal algum, nem sombra alguma, chega nem perto, porque tudo ilumina. Eu, no governo de mim mesmo. Respira fundo. Vai relaxando as mãos, vai abrindo os olhos, esfrega as mãos. Uau! Bom dia àqueles que chegaram depois aí. A surpresa, ela precisa se dar e você se vê agora diante dessas imagens, não depois que se completou ela. Depois ela já se completou. Firmar e confirmar todos os dias. Firmar e confirmar mais de uma vez por dia. Todas as imagens. Tomar consciência dessa plenitude do Deus vivo, de estar em conexão, em contato com o próprio Deus vivo. Ontem eu vivi algo, eu quero partilhar com vocês, que me tocou muito e me fez refletir bastante sobre essa situação. Eu estava aqui nesse lugar aqui mesmo, trabalhando um pouco, para variar, e de repente eu começo a escutar uma gritaria, e já era umas 11 horas da noite. Olhei e falei, hoje é domingo, não tem jogo de futebol. Normalmente tem jogo de futebol, ficam gritando na janela. Em época de eleição também tinha isso. Falei, será que está tendo algum pronunciamento? Não entendi bem o que estava acontecendo. Comecei a tentar escutar, não entendia o que estavam gritando. Começou uma gritaria geral. E tem uns grupos do prédio. Eu falei, vou entrar no grupo do prédio para ver. E ali eu descobri uma menina, deve ter uns 10 anos, tinha desaparecido. E a mãe jogou no grupo, é uma mãe conhecida, meio conhecida aqui no prédio. E aí estavam procurando a menina e gritando, e começou todo mundo a gritar, desce nas escadas, etc. Nossa. Bom, acharam a menina, tá? Sim. Ela estava num posto da polícia, longe daqui. Não era perto não. Ela saiu do prédio e
Eu não sei ainda como que ela foi parar naquele lugar, mas isso não importa. Importa, ela está bem, tudo bem. O fato é, eu chamei a polícia, falei, bom, o que eu posso fazer? Falei, vou chamar a polícia. Olhei aqui na escada, etc. E aí eu desci. Desci para ver se eu podia acolher a Regiane, que é a mãe da criança. Quando eu cheguei lá embaixo, gente, eu moro num prédio que tem 20 blocos. Aqui moram de 5 a 7 mil pessoas, mais ou menos. Tinha umas 2.000 pessoas lá embaixo, sem brincadeira. Procurando, etc, essa coisa toda, mas já estavam meio que no meio aqui, porque já tinham ido em tudo quanto é lugar, não tinham achado a menina. A reflexão que eu fiquei foi a mobilização que aconteceu. Cara, foi impressionante. E eu fiquei pensando comigo, depois, refletindo. Por que não acontece essa mobilização com outras coisas importantes? Tão importantes quanto. Isso era importante? É. Mas tem tanta coisa que é importante que não acontece, que deveria acontecer, em que as pessoas não dão a mínima importância, não têm consciência. Então, o que mobilizou aquelas pessoas? Olha que interessante. O que é que mobilizou essas pessoas? A dor. A identificação da dor. De perder um ente querido, um filho, né? Moram muitas famílias aqui. Outra coisa foi a intensidade com que aquilo se deu, né? Trouxe um estado, de certa forma, de uma perturbação, um agito e uma perturbação na situação. Eu fiquei pensando como, né, usar essa força de uma outra forma. E que força é essa, né? Porque se você olhar, não é algo que é palpável e visível. E as pessoas ficam procurando o visível. Elas ficam buscando sempre o visível. Mas isso não era visível, nem a menina era visível. Era algo que ninguém estava vendo. Buscando algo que teoricamente existia. Olha que maluquice isso. Foi muito significativo aquilo. Eu tenho absoluta certeza que se eu colocar no grupo, entende? E começar a mobilizar as pessoas no sentido, a gente não usa essa força que aconteceu ontem para outras situações, outras causas. Já estava uma discussão sobre a segurança. Não tem segurança, porque a síndica, porque não sei o quê. Eu pensando, já começou, pegou uma situação para poder descer o pau, né, numa outra situação, e eu tentando apaziguar. Falei, olha, ninguém sabe como essa menina saiu daqui. Tem que olhar as câmeras, etc. Mas essas câmeras não funcionam, nunca estão, não sei o quê. Mobilizar, sei lá, 2.000 pessoas em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. É muito louco. E todo mundo lá embaixo. É uma multidão, cara, lá embaixo. Foi uma doideira a história. Então fica aqui uma reflexão para nós. Como que nós podemos nos mobilizarmos, entende? Né? Nesse sentido. Com quem tem uma consciência plena
de coisas que são verdadeiramente importantes para a condição de evolução humana. Incrível, né? Incrível. Ó, tem uma outra situação interessante, né? Eu tenho cuidado, nós temos cuidado, né? A equipe como um todo tem cuidado mais do Instagram agora. Nós fizemos um trabalho forte aqui no YouTube. Tem bastante coisa construída aqui. Nós estamos dando atenção ao Instagram, postando coisas interessantes, relevantes, organizando lá. E uma das coisas que nós temos feito é uma repostagem de coisas importantes ou interessantes, que tem a ver com aquilo que eu venho falando, que a gente vem trabalhando. E aí eu achei um vídeo do Bob McFerrin, aquele cara Be Happy, né, que ele canta, sabe? Don't worry, be happy. E tem um vídeo que ele está dando uma palestra, tá lá no meu canal. E ele faz com a plateia algo muito interessante. Ele coloca as notas musicais com pulos. Ele tá aqui, ele fala pam, aí ele dá um pulo e fala pé, pi, pop, né? E ele vai dando essa tonalidade de escala pentatônica, que chama de subir e descer. E o pulo. E conforme ele pula, a plateia vai na dele, né? Então ele está sendo um maestro ali. É bem interessante o vídeo. Mas estou contando isso para vocês por quê? Primeiro porque esse vídeo viralizou. Nós estamos com, sei lá, 250 mil visualizações, uma doideira, né? A gente estava buscando, de certa forma, isso, mas eu tive uma academia, né, e a maioria já sabe disso aqui, né, academia, eu fazia festival de final do ano, né, de dança, porque tinha a área de dança, etc., que era a área que eu atuava. A academia era grande, tinha outras áreas, mas tinha área de dança. E tinha um maestro que inclusive mora aqui no prédio, o Jean. De vez em quando eu cruzo com ele, etc. Era um trompetista da Orquestra Municipal. E eu sempre fazia algo inovador, que tem a ver com a minha pegada, etc. Sempre teve a ver com a minha pegada. Algo inovador. E eu decidi naquele ano, tive uma ideia, falei, Jean, você me ajuda? Tá bom. O que é? Eu falei, vamos pegar garrafas de vinho, vamos comprar no ferro velho e vamos fazer tons com as garrafas de vinho. Você vai me ajudar a afinar essas garrafas. Era uma plateia de 400 pessoas, então a gente dividiu a plateia em direita, esquerda, em cima e embaixo. Eram 4 tons. Ou eram 6 tons, se eu não me engano. Eu acho que eram 6 tons que precisavam. E, gente, foi uma loucura, porque nós enchemos 400 garrafas, afinamos 400 garrafas em tons, em 6 tons. Ou 4 tons, 5 tons, não lembro exatamente quantos tons precisavam ali. E, num determinado momento, a gente distribuiu essas garrafas com um pauzinho, tinha um pauzinho, etc., né? Fizemos um esquema, distribuímos, estava tudo marcado por setores, né? E eu, num determinado momento, eu falei, bom, vocês não são músicos, eu não sou maestro, mas nós vamos brincar aqui com alguma coisa. Eu falei, se eu fizer assim, você bate. Se eu fizer assim 2 vezes, você bate 2 vezes aqui. E aqui, etc. Se eu fizer assim, é lá no fundo. Se eu fizer aqui, é lá na frente. Se eu fizer com a esquerda, é assim. Eu falei, vamos testar? Pim, isso. Ó, 2, ó, pim, pim, isso. Agora pim, tom, ti, top,
Fui brincando. E eu sabia onde estavam os tons. E na brincadeira dos tons, eu comecei a fazer o tom, né? Eu comecei a fazer o tom da música que eu queria. Eles não estavam percebendo. Então eu falei pá, 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 pá. Noite Feliz, né? Eu comecei a tocar Noite Feliz e eles começaram a sacar que eles estavam tocando Noite Feliz, cara. Era final do ano, né? Cara, eles foram abaixo, aquela plateia foi abaixo, cara. Eles não acreditavam o que estava acontecendo. Sabe? E aí a gente fez de novo, falei, vamos fazer mais uma vez? Vamos, só que agora vocês sabendo, tá. E é um pouco o que o Bob McFerrin faz, né, nesse vídeo. Só que de uma outra forma. Então, a reflexão aqui, juntando, né? A reflexão aqui, juntando Léo com Creu, né, as duas coisas aqui, quanto que a gente pode mobilizar, sabe, cara, as pessoas. A gente não compreende, sabe, com pequenas atitudes em que você vai estar trazendo uma questão harmônica e surpresa. Porque se você perceber, o sumiço da menina foi uma surpresa que mobilizou, percebe? A história. Então, enfim, reflexões da semana. Vamos ver o que isso tem a ver com Daniel? Que possamos render graças aqui a Luzia Solange, hoje é o anjo dela, tá? Daniel, 50ª frequência de Único Deus, o símbolo da misericórdia, o anjo das confissões. Olha que interessante. Lembrando que são 72 energias de um único Deus, tá? Façamos a invocação todos juntos aqui em uma única voz. Lembra de dar o like. Nós estamos em 8 pessoas, 3 likes. Não bate uma coisa com outra. Mete o dedo nesse dedãozinho. E nós vamos para o aprofundamento daqui a pouquinho, tá? Para os membros do canal. Bora lá. O que diz aqui? Façam comigo a invocação. Daniel, incute em mim a virtude de rejuvenescer com meu entusiasmo os seres e as coisas. Faz, Senhor, que eu revele aos outros seu potencial adormecido e que lhe represente o nascer de novas ilusões e esperanças. Que por mim se descubra a graça e o perfume da eternidade. E também me seja revelado o efeito fulminante dos teus recursos morais para mudar situações aparentemente insolúveis. Que eu possa, Senhor, tirar das pessoas suas dúvidas e hesitações. Tirar suas dúvidas e hesitações. Oferecendo-lhes novas perspectivas e fazendo-lhes confiar na tua justiça. Permita-me, Senhor, que encontrem em mim consolo e conforto, sobretudo aqueles que passaram por períodos difíceis. Saudações na luz ao 7º coro, já entramos no 7º coro, coro de Raniel. Jeová, Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel. Muito bom. Então, o coro dos principados, dos príncipes. Que invocação forte, né? De Nadão Luzia Solange, né? Que invocação forte e oferecer novas perspectivas, né? Trazer novas esperanças, novas perspectivas, percebe? Aqueles que estão passando por dificuldade, quem não está passando por dificuldade nesse plano da Terra, cara, no dia, né, hoje em dia, né? Nessa doideira
de confusão e de distorção, que são duas energias sombrias, né? Que tira a capacidade de liberdade do ser humano de se imaginar num futuro diferente, né, daquele. É uma confusão conectado com drogas, todo tipo de drogas, né, todo tipo de drogas que nós estamos falando, não é só drogas que se conhecem como, não posso falar nomes aqui, senão acaba cortando a gente daqui, mas aquele pó branco, a ervazinha e etc. Não, mas medicamento, entende? Talvez essa seja a droga pior que está tendo, sabe? As pessoas se entupirem de remédio e o álcool está voltando muito forte, né? Já está aí muito presente, né? Foi uma droga que teve presente na sociedade e os jovens estão se drogando muito, né, com álcool, mas nós estamos tendo um monte de doenças mentais, né, porque confusão, distorção, né, ilusão, falta de uma orientação com clareza e com firmeza. Então, uma sociedade que não sabe se frustrar, não sabe que as coisas são por tentativa e erro e que vai dar errado muita coisa para dar certo, acha que tudo vai dar certo porque tem essa ilusão do perfeito da internet, né? Sabe? Então, trazer novas esperanças, né, e novas perspectivas no sentido claro, pleno e puro daquilo que é isso, né? Para que você faça algo, muita coisa vai dar errado. Quanta coisa deu errado com a gente aqui e dá errado, né? No nosso negócio, as pessoas só olham a glória da história, né? Assim, agora a imagem perfeita que está aqui, mas quantas vezes vocês estiveram aqui que o som ficava pipocando, cara, a imagem caindo, etc. Porque o celular era esse celular tá aqui, ó. Eu peguei para ver se eu conserto ele para ter uma segunda câmera, por exemplo. Tudo é assim. E essa geração não suporta isso. Então, trazer esperança, entende? E conforto, sobretudo, àqueles que estão passando por períodos difíceis, né? Será que a humanidade está passando por um período difícil? Eu fiquei olhando a coroação do rei Charles. Ele recebeu o cetro, cara. Foi muito doido. Foi ungido, recebeu a coroa. Todos nós precisamos restituir, entende, esse reinado. É só um símbolo da história. Então, Daniel traz isso, né? Ele começa falando isso. A virtude de rejuvenescer com meu entusiasmo os seres e as coisas. Trazer esse novo, esse frescor. Rejuvenescer é isso. Trazer esse frescor do novo. Cuidado. Cuidado, porque a sombra dessa frequência é o quê? O velho. É sempre o contrário. É tirar a perspectiva, é viver reclamando, né? Ao invés de ajudar a afundar. Percebe? Que possa, o símbolo da misericórdia, o anjo das confissões, que possa realmente, entende, trazer o novo, sem apego, com liberdade. Novo não tem como ter apego. Novo não tem apego. Novo é novo. Para ter o novo, foi o que eu disse, você precisa largar o velho. Se você quer rejuvenescer, cara, não dá para ficar com o velho, cara, com os carcarecos dos velhos. Não é possível, cara. E aqui eu vou falar assim, ó, o papo reto, direto, e quem me conhece sabe disso. A pessoa fala assim, você tem 55 anos, Marcelo, né? Com essa cara de novinho. Tem alguns que me encontram depois de 10 anos, agora me veem muito na internet, né? Então, enfim. Qual é a fórmula? Falam para mim, né? Falam, é o novo. A fórmula é o novo. A fórmula é estar no novo pensamento, entende? Tirar esse pensamento velho, cara.
falo para minha equipe, falo para as pessoas que estão à minha volta, sai desse lugar de ficar reclamando, entende? De olhar o problema, não olha o problema, olha a solução. Precisa olhar a bendita solução. É sempre mais, entende? É isso aqui, é aquilo, aquilo, sai do problema. Vê a perspectiva. Perspectivas são novas ideias. Olha o que eu estou dando como chave. Ter novas perspectivas, como diz aqui, encontrar um consolo, novas perspectivas, fazendo confiar na tua justiça. Tem uma... Provavelmente vai ser o próximo vídeo, próximo que a gente chama viral, né? Tipo esse da musiquinha. Tem um das bolinhas que caem, que já correu bastante na internet, mas eu acho que vai ser legal colocar esse. Solta um monte de bola e tem um monte de pininho assim, né? E as bolas caem e elas chegam no final, todas, cada uma na sua casinha. Vermelho com vermelho, azul com azul, isso aqui. Como? Né? Como? Confiar, entende? Na justiça. Tudo aquilo que parece estar errado, está certo. Sempre. Sempre. Não existe acaso. O torto que vai dar certo. Não deu certo porque ainda não chegou. Continua firme, que a coisa vai chegar. Mas precisa estar firme. Confiar na justiça. E tem algo aqui importante que a gente leu. Eu li ontem, na 49ª frequência, né, eu gravei, que ele repete aqui. Então, precisa pensar sobre isso. Em Verruiel, ele traz aqui, ó, deixa-me sentir o perfume da tua transcendência. Olha que lindo isso, cara, sentir o perfume da tua transcendência. Você não deu like, dá o like, gente. Bendito like, é importante, não é para mim, é para o algoritmo do YouTube, para ele trazer mais gente. Mete, dá o dedãozinho, dá o like aí, que é importante. Agora aqui, ele repete aqui, ó, que por mim se descubra a graça e o perfume da eternidade. No 49, ele diz, deixa-me sentir o perfume da tua transcendência. Aqui, já sentiu. E ele fala que por mim se descubra a graça e o perfume da eternidade, e também me seja revelado o efeito fulminante dos recursos morais para mudar situações aparentemente insolúveis. Percebe? Trazer solução em tudo. Trazer solução em tudo. Rita de Cássia nos traz aqui, e escrevam, como Rita de Cássia escreveu, escrevam aqui que é importante também criar esse movimento. O sumiço da menina mostrou a solidariedade, que linda reflexão. Isso aí, para mobilizar, para a alegria, para o amor, como orquestra, exatamente, Rita de Cássia. Exatamente. Exatamente. E aqui ela traz uma outra reflexão, que eu quero unir com tudo isso que nós estamos falando, que é a seguinte. Ela está dando parabéns para a Lúcia Solange. O aniversário da Lúcia Solange é dia 13 de dezembro, é uma sagitariana, né? Mas o anjo, ele passa 5 vezes por ano. Esse Daniel, né, bonitão, que inclusive é o nome do netinho dela que está chegando aí, que chegue com graça, glória e paz, traga muita luz a essa humanidade, vai chamar Daniel também, mas ele passa dia 24 de fevereiro, agora 8/5, que é hoje, depois ele volta dia 20/7, dia 1º de outubro e dia 13 de dezembro, 5 datas, né? É interessante, Rita de Cássia está dando parabéns para Luzia Solange. Por que que é? Porque, cara, são 5 datas para se comemorar. Você não tem uma data só, você tem a data que você encarnou. Mas essa frequência em 72 nomes, isso é muito importante, essa frequência de 72 nomes, ela volta, ela retorna, ela vai retornando, né, por ciclo. Então é parabéns mesmo. Um novo ciclo, empoderada, de muita energia e realizações, né? É a possibilidade de mais um ciclo que está se encerrando e um ciclo que está começando. Percebe isso? Que legal. Uau, queridos!
Bom, né? Não é não? Bom? Muito bem. Vamos ver o que a gente vai ler aqui. Estou buscando aqui um caminho que eu acho que faz sentido. Dei uma limpada no computador. Na realidade, no site. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nós vamos nesse caminho aqui. Deixa eu só confirmar. Estou com vontade de fazer um movimento. Nós vamos ler 2 Timóteo 1 e 2 Timóteo 2, tá? Nós vamos ler essas duas passagens, tá? Vamos ler os dois aqui. Porque ontem era para nós lermos 2 Timóteo 1. Nós leremos hoje 2 Timóteo 1 e 2 Timóteo 2. Tá? Então tá aqui, ó. Abram aí sua Bible. Vamos ver o que ele nos traz. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que percebam tudo o que nós falamos aqui. Eu trouxe o evento da menina, falei a história das garrafas, fizemos da Luzia Solange e trouxe essa reflexão de como está a humanidade, né? No sentido de falta de perspectiva. Questão das drogas, etc. Vamos ver se encaixa. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Isso é a frequência, ok? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então aqui ele já coloca essa vontade alinhada, né? A pequena vontade com a grande e suprema vontade, segundo a promessa da vida, olha que interessante, que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Então, percebe, a promessa da vida, não é da existência. Eu sempre chamo a atenção disso. Quando ele fala da morte, a morte da alma. Não tem nada a ver com o corpo físico. E isso tem várias passagens que mostram, de Cristo, inclusive de Lázaro, né? Fica muito claro isso. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele começa a carta a Timóteo assim. E o encorajamento a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa. E ele traz aqui, né? Percebe? Já começam as conexões, né? Que tenha isso, né? Acima da misericórdia e da confissão. Que os outros encontrem o potencial adormecido, que traga esperança. Tira as dúvidas e hesitações. Então, a consciência limpa. Como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé, não fingida. Vontade, fé, ânima, sentido, propósito, são todas palavras que estão no mesmo lugar. Vontade, fé, propósito, sentido. Recordo-me da tua fé não fingida, ou seja, conectada, sua vontade, desperta a expectativa, a perspectiva, né? O novo aí, exatamente isso. E que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Olha isso, cara.
Paulo falando sobre imposição de mão. Vocês pegaram, cara, a chave, né? Tem pérolas, assim, preciosas. Então, a transferência dele, percebe? Né? O poder da transferência, de despertar o outro a partir da sua energia. Despertar a partir da energia de todos aqui, né? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das tuas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus em tempos eternos, segundo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante a morte. Olha o que eu disse lá em cima. Ele não está falando da existência, ele está falando da morte. Nós estamos existindo, mas vivendo para a vida eterna. É isso que Cristo nos trouxe. Viver para a vida eterna. Essa é a consciência. Limpar, purificar, transcender. Está conectado, descolar da cruz. Descolar da cruz é sair do tempo e do espaço, para que você possa transcender na quarta, na quinta, na sexta dimensão, além do tempo e do espaço, que é o que nós fazemos na conexão, na aliança ativa. Ativamos nossa aliança e projetamos. Sai. Consegue se olhar fora desse tempo e do espaço, no outro tempo e espaço. Pegaram? Tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Fui, ele, Paulo. Por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei de quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. É muito legal Paulo trazer com constância a presença do Espírito Santo para alinhar isso, sabe? Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Isso aí. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele prestou em Éfaso. Então, está trazendo aqui nessa primeira parte essa plena e pura consciência, né? De manter a consciência desperta. Olha que interessante. Percebe? Manter essa perspectiva que nós vimos aqui. A transcendência do perfume de Deus. Se manter conectado. Essa é a sacada. Mobilizado. Não envergonhado de estar naquilo que é, foi e sempre será. Está vencendo os maus hábitos. Olha que importante. Vencer os maus hábitos. Para você vencer os maus hábitos, você precisa identificar esses maus hábitos. Como eu identifico esses maus hábitos? Olhando os meus hábitos. Olhando como estão os meus hábitos. Do dia a dia. Não importa
Você tá lá, domingo eu vou para a igreja, etc. Não importa qual igreja seja, eu vou lá para a doutrina, tá? E faço não sei o quê. Mas eu não pratico isso. Lembra o que Paulo trouxe? Uma fé sem obra é uma fé morta. Se eu não pratico tudo isso daqui, a mobilização, a perspectiva nova, largar o velho, tararatatá, de nada vale. Estou escutando palavras em vão. É isso que ele traz a Timóteo. Olha, aquilo que a sua avó, a sua mãe tinha, que está desperto em você, fica aceso e testemunhe isso para tocar outras pessoas à sua volta. Não se envergonhe. Vamos ver que ele fala em 2 Timóteo 2. Tá? Ele continua aqui. Vamos ver o que ele fala aqui na continuação. Colocando aqui para vocês. E nós vamos, em seguida, abrir o aprofundamento. Tá? Vamos ler as chaves enoquianas, falar da data de hoje. Vamos aprofundar algumas coisas no aprofundamento, que é um link para os membros do canal. Um bom combate de Cristo Jesus. Tá? Começa assim. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Olha que a união faz a força. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É muito legal essa... Paulo foi, né, um militar convertido, e legal essa referência que ele faz, né? Nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, um atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Um atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Um lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a partilhar o fruto da colheita. Ele está falando do fair play, né, do atleta. Olha que interessante. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Tem uma passagem aqui que eu acho que, penso que faz conexão com tudo o que nós estamos falando agora pela manhã. Eu escutei um militar, eu já partilhei isso aqui uma vez. Eu escutei um militar dizendo assim, que ele fez uma abordagem, eu não lembro qual foi a pergunta exatamente, mas o contexto é mais importante. Foi feita uma pergunta e ele falou, eu abordo todos da mesma forma. Ele falou, às vezes, quando a gente aborda uma mulher, ela quer usar seu charme para que a gente alivie a história, né? E ele falou, e eu não alivio ninguém. É a mesma conduta com homens e com mulheres. Eu não posso confundir aquele momento. A minha conduta tem que ser a mesma, porque eu não sei se essa mulher está armada, se aquele homem está armado. É uma abordagem. A abordagem é a mesma. Eu não vou poder revistá-la, por isso que tem mulheres, etc. Se não tiver, eu tenho que revistar de uma outra forma, mas a abordagem é a mesma. Eu não posso me engraçar com aquela mulher. Não é o homem, é o soldado naquele momento. Cara, aquilo foi tão forte para mim, sabe? Olhar aquilo e pensar, quando você se imbui de uma
de um personagem, né? Como é que é? Você sai desse personagem quando bem te entende, quando te faz agrado, ou você cumpre aquilo. Então, assim, um soldado de Deus, né, cara? Assim, como é que é isso, entende? Como é que você está se imbuindo? Então, assim, como é que é esse personagem da justiça e do amor? Você se destitui dele porque, então, situação A, eu sou A, B, sou B, percebe? Isso não tem justiça, essa justiça de Deus que fala aqui. Novas perspectivas, fazendo-os confiar na tua justiça, né? Percebe? Essa justiça, daquilo que é justo. Se é. Para A, para B, para C, para D, não importa para quem. É, simplesmente. A mesma conduta. Isso abriu uma perspectiva de hombridade, de santidade, de uma série de coisas para mim, sabe? E é um pouco que Paulo está falando aqui, e é esse personagem de Daniel, da virtude de rejuvenescer com meu entusiasmo os seres e as coisas. Um arquétipo em que você se imbui desse arquétipo, entende, eu vibro nisso e eu passo. Então todos que nasceram sobre a égide de Daniel carregam essas virtudes. Eu nasci sobre a égide de Mebarrel. Agora, eu tenho uma de 72 energias. O que eu preciso? Eu preciso beber das outras 71. Preciso beber, vibrar, porque eu não sou aquilo, mas eu posso modelar. Só serei inteiro e único quando eu tiver as 72 energias, quando eu tiver os 12 signos, quando eu tiver os 7 dias da semana, quando eu tiver os 12 meses do ano. Vocês pegaram a chave? Ser inteiro. Ser inteiro. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Lembre-se de que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, descendentes de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Caraca, essa é uma paulada. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está preso, cara. Nunca terá, nunca estará. Nunca. Isso é o que Mandela fala, né? Nunca me senti preso. Ficou 27 anos na prisão. Até estou preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa e nunca estará. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se preservermos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Causa e efeito. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha que forte isso. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Fiel a quê? A verdade. Pois não pode negar a si mesmo aquilo que Ele é. Um trabalhador aprovado. Continue lembrando essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, só serve apenas para perverter os ouvintes. Não se envolva em discussão acerca de palavras. A verdade é a verdade. Às vezes as pessoas querem discutir comigo a palavra, né? E às vezes não é perguntar, é afirmar. E afirma como está errado.
E eu penso comigo, não vou discutir. Exatamente isso. Não se envolva em discussão acerca da palavra. Qual é a palavra? Que foi, que é e sempre será. Palavra escrita e falada, do som, do verbo, daquilo que é, não daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, não, mas daquilo que é. Sol é sol, macaco é macaco, fé é fé, vontade é vontade, percebe? Não é para mim, para o outro, é. É isso que se presta esse programa aqui. Exatamente isso. Eu não me envolvo na história. Exatamente isso. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como ombreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O filho deles alastra-se como câncer. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, o Filito. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com a inscrição, abre aspas, o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa em nome do Senhor. Uau! Numa grande casa há vasos não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Aqui está dada a letra. O que tem que seguir? A justiça, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Para quem é 12 em 12, cara, justiça, oitavo pilar. A fé, primeiro pilar. O amor, sétimo pilar. Tem uma trindade lá em cima. Primeiro, sétimo, oitavo, né? Que verte. A paz, que é movimento. Movimento do inteiro, da justiça e do amor. Percebe? Que vai unir no caminho do meio. Pegaram? Com aqueles de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, que já fala Salomão nos provérbios, pois você sabe que acabam em briga. Ao servo do Senhor não convém brigas, mas sim ser amável para todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo. Sobriedade. O que fala quando a pessoa bebe? Essa pessoa não está sóbria. Sobriedade. Que perde a noção, está confuso, disperso. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade, uma vontade pequena, particular. Eu sempre trago isso precisa ser a base de muita coisa na nossa vida. Aquilo que está sendo firmado, aquilo que está sendo conduzido, aquilo que está em ação, é para poucos ou é para todos? Isso que tem que perguntar. Isso que eu estou trazendo é para todos aqui ou é para poucos? É para todos. Qualquer atitude que for uma atitude para poucos, não está conectado com Deus. É tão simples isso. E, portanto, a justiça.
E o amor, porque o amor tudo permeia, o amor é para todos. Se aquilo está isolado e é para poucos, não funciona. Está cheio de religião, de ordem iniciática, ou como é conduzida essa religião iniciática para poucos. Eu faço esse trabalho para aqueles ali, os outros não, né? Você percebe? Pegaram? Palavras de salvação, graças a Deus. Uau, que forte, gente. Forte hoje, hein? Tô animado. E vou dizer para vocês dormir muito pouco essa noite, por conta de toda essa bagunça que aconteceu aqui. O negócio acabou, era 00:30, e eu na adrenalina da história, devo ter ido dormir, sei lá, 2:30 da manhã. Mas estou no pique da Globo. Da Globo não, estou no pique de Deus. Uau! Alguma pergunta que não quer calar? Nós vamos para o aprofundamento. Para os membros do canal. Quem é membro, vamos abrir. Peço para as meninas colocarem, por favor, o link, se vocês puderem, o link do aprofundamento já aí. E vou fechar aqui e já vou abrir o aprofundamento, tá? Já vamos pegar a sequência. Ruach Elohim, o espírito da divindade criadora vivente. O espírito vivente de Deus que existe como um reservatório de energia. Vamos ver o que é isso daqui. Eu quero ler mais um trecho desse livrinho. Vocês curtiram a leitura desse livrinho? Vamos ler essa parte aqui, ó. O duplo efeito do pensamento, tá? Tem 1,5 páginas. Como haja vibração. É outro. Eu leio amanhã. O duplo efeito do pensamento. Nós leremos também o duplo efeito do pensamento. O Zé Solange já colocou aí para nós? Não. Joyce Aikeda. Joyce Hitomi colocou o link do aprofundamento. Mas já está linkado também aqui. A hora que eu fechar essa live já vai ficar o link aí. A Luzia Solange prepara para a gente sempre com muito esmero, com diligência, né? O nosso link, tá? Então vou fechar isso daqui, vai para os membros. Se você não é membro do canal, você já sabe o que você tem que fazer, se tornar membro do canal, né? Bora! E se torne membro do canal Desperto e Esperto. Plano máximo, 14 lá, tá? Contribuir com R$14 para o canal. Não seja murrinha. Bora lá, tá bom? Um beijo para vocês. Ó, deixa eu dar um recado. Amanhã, provavelmente, nós teremos começaremos um novo ciclo amanhã no Instagram, tá? Esqueci de dar esse recado, ok? Nós começaremos eu vou começar a entrevistar pessoas no Instagram, tá? Vou começar a fazer o chamada collab, umas lives que eu vou trazer alguns personagens que têm conexão com o nosso tema, para eu bater um papo com as pessoas e entrevistá-las, tá? Vai ser bem legal esse novo ciclo. Amanhã à noite no Instagram. Vamos ver se fecha mesmo a agenda. Se não for amanhã, terça que vem, já começa. Tá bom, queridos? Mas acho que amanhã já vai rolar sim. Acho que vai ser uma pessoa bem legal amanhã, tá bom? Então vamos para o aprofundamento. Vou fechar aqui e já vou abrir o outro link. Valeu!